Já agora gostava de perguntar à doutora Inês, esta pergunta continua a aparecer, não é? Como ser dador de medula? Apesar, o doutor Duarte Lima já disse, enfim, de uma forma breve, que hoje em dia o processo é muito mais fácil para o dador, menos incómodo, menos doloroso, mas para quem continuar a querer saber como ser dador de medula, o que é que podemos dizer mais? As pessoas dever-se-ão dirigir aos centros de histocompatibilidade do Norte, Sul e Centro e através de um telefonema ou de um mail e ser-lhes dada a informação de como é que podem ser de facto dadores de medula. Eu penso que esses contactos vão também passar nos nossos ecrãs, mas agora temos um telefonema de Maria Lourenço, é isso? Não? Mara Lourenço, está-me a ouvir? Eu não estou, tenho a impressão que neste momento a Mara não me está a ouvir, ao contrário do que me tinham dito. Caiu a chamada, mas lá voltaremos. Doutor, dizia ao doutor Duarte Lima, professor António Parreira, dizia ao doutor Duarte Lima, e muito bem, que é preciso fazer investigação. O doutor já há bocado referiu a falta de especialistas de hematologia que temos no nosso país. Volto a dizer, apenas 100, quando só na Grécia temos 600. Precisamos de mais hematologistas. E uma das funções, um dos papéis que a Associação Portuguesa contra a Leucemia se atribuiu foi a de também proporcionar bolsas de estudo para a formação nesta área, não é verdade? É, sem dúvida. O Dr. Duarte Lima falou nisso e é genuinamente uma área importante para nós. O progresso na medicina faz com a investigação permanente e os recursos que têm que ser alocados a isso nunca são suficientes. É sempre preciso mais. E, de facto, na associação, na altura em que nós começámos as nossas atividades, entendemos que era muito importante contribuir para a formação e fizemos aquilo que foi possível fazer na altura, mas fizemos com algum sucesso, nomeadamente com a colaboração muito explícita da Fundação Carlos Gulbenkian, que nos financia o nosso programa de formação para técnicos de saúde que queiram fazer estágios de curta ou média duração no estrangeiro para aprender tecnologias diferenciadas neste ou naquele aspecto. Portanto, tanto enfermeiros como médicos, qualquer técnico de saúde que trabalhe nesta área da... que esteja integrado numa equipe e que apresente um plano que seja coerente para adquirir uma especialização particular. E, por outro lado, criámos um programa de bolsas que tem vindo a crescer significativamente. Começou em 2003, mas que já vai agora com uma consistência maior, principalmente porque tivemos a preocupação de que esse programa de bolsas tivesse um conselho científico internacional. De grande e, portanto, credibilidade. Tivemos, enfim, o privilégio e a satisfação de poder contar com figuras muito importantes da ciência hematológica ou da atividade científica mundial, nomeadamente com o professor António Coutinho, que faz parte desse conselho científico, com o professor José Eduardo Guimarães, que é professor de hematologia no Porto, e com 4 grandes personalidades no mundo da hematologia mundial, como o professor John Goldman, como o Dr. Henrique Carreras, o professor Francisco Lococo, da Universidade de Roma. E para que é que serve este conselho científico? Serve precisamente para selecionar as candidaturas, nos dar algumas orientações quanto ao tipo de bolsas ou as áreas em que vale mais a pena investir em termos de investigação no país, atendendo às nossas realidades, e, por outro lado, para eles próprios apreciarem as candidaturas no sentido de selecionar os projetos que sejam mais promissores do ponto de vista de resultados. Porque nós temos tido esse gosto, que é todos os anos lançamos esta bolsa, esse programa, mas temos sempre muito mais candidaturas ou projetos do que as bolsas que podemos atribuir. E desejamos é que essa capacidade cresça. Para isso é muito importante a realização dos espetáculos que se têm vindo a fazer e que ocorrerá mais um no próximo dia 2 de julho, Exatamente. Não é verdade? Que o Dr. Duarte Lima tem vindo entusiasticamente organizado e poderá talvez falar mais desse programa do próximo dia 2 de julho, provavelmente com mais
conhecimento de causa. Como é que vai Se me ser este ano permitir o só programa? complementar uma coisa na investigação científica muito curta, é que há um programa que é um programa talvez hoje dos mais importantes que a Associação Portuguesa contra a Leucemia tem em curso, que tem uma colaboração com o Departamento de Biotecnologia e Bioengenharia do Instituto Superior Técnico, do IPO de Lisboa, o Lusotransplante e o José de Melo Saúde, que é o projeto de investigação em células mesenquimatosas, que visa dar resposta ao fenómeno, em termos correntes, da rejeição do transplante. O fenómeno da rejeição do transplante, nas suas variantes mais graves, não tem cura e, de uma maneira geral, provoca a morte. E o projeto que já foi testado em Portugal no IPO em 7 doentes, foi testado com grande sucesso, é um projeto do mais caro que nós temos e a que atribuímos maior importância. Este concerto vai ser outra vez um grande concerto, é a nossa grande iniciativa de recolha de fundos. Mais uma vez coberto pela RTP? Exatamente. Tem mais uma vez também o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, como tiveram sempre desde o princípio. E tem o José Cura, o Rui Veloso, a Marisa, o Camanelo, e as Represas, Pedro Caldeira Cabral, a Orquestra Sinfónica do São Carlos. Enfim, é difícil de imaginar um casting melhor do que este. E haverá ao longo do dia uma linha solidária, uma linha telefónica solidária da PT para que as pessoas que queiram ajudar a Associação nestes objetivos possam fazer chamadas que revertem a favor da Associação. Gostava só de dizer uma coisa, por forma a garantir a todos os portugueses que vão ajudar esta causa, de que os recursos que são colocados à disposição da Associação, que é uma entidade auditada, com Conselho Fiscal e auditada, são aplicados nestes objetivos. Eu propus à Associação, que aceitou, criar um conselho de acompanhamento desta iniciativa, que é composta por 3 antigos ministros das Finanças, o professor Eduardo Catroga, o professor Luís Campos e Cunha e o professor Bagão Félix, e por um representante pessoal do Sr. Procurador-Geral da República, que é exatamente o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Mário Gomes Dias. E, portanto, a quem nós, de 3 em 3 meses, subteremos um relatório de execução na área da investigação científica, na área do registro de dores, na área da ajuda aos doentes, que também temos o apoio social aos doentes, de como estes recursos são aplicados. Entendemos que é um exemplo que deve ser dado em termos de organização não governamental, porque nós não temos nenhum recurso do Estado e fazemos questão de não ter, porque achamos que o Estado não tem a obrigação de fazer tudo, a sociedade civil tem a obrigação também de fazer a sua parte, como aliás aqui foi muito bem exemplificado com estes 2 casos, que são 2 casos que eu conheço muito bem, porque quer o caso da Marta, quer o caso da Teresa, eu acompanho com os pais, no caso da Marta com o pai e com o avô, desde o princípio, no caso da Teresa, com a mãe da Teresa, com quem me corresponde com regularidade e que estão também no nosso site. Muitíssimo obrigado. Eu gostava que o Sr. passasse o microfone para a sua companheira de lado, companheira mesmo, uma vez que a Sofia Norton de Matos passou por um processo muito semelhante ao seu. A Sofia, quando tinha acabado de ter um bebê, aqui há 8 anos atrás, descobriu, de repente, que também tinha exatamente o mesmo problema, ou seja, uma leucemia. Foi um linfoma, não desculpe. Hodgkin's B, no meu caso. Um linfoma. Quando menos esperava, quando estava pronta a desfrutar da sua alegria de jovem mãe, não é? Exatamente. A Sofia é uma lutadora, é uma otimista, notei isso a falar consigo anteriormente. Sim, tive a sorte de ser seguida pela doutora Inês Nolasco no IPO e pronto, hoje em dia penso que ainda bem que passei pelo que passei, ainda bem que estou aqui para poder usufruir do meu filho, da minha família, tudo isso. Mas o seu caso não foi assim tão simples, porque numa primeira fase a Sofia fiz quimioterapia, e rádio. Seguida de radioterapia e que correu muito bem. Parecia que estava tudo a caminhar bem. Tudo lindamente, mas depois, menos de um ano depois do primeiro diagnóstico, eu tive uma recaída. Exatamente. E então a doutora Inês Nolasco e os médicos decidiram que... Aproxime mais o microfone. Decidiram que deveria fazer um transplante de medula óssea. Depois de vários episódios de internamentos que não resultaram, acabou por ter que fazer um transplante. Exatamente. Tive a sorte que a minha medula estava boa, meio que foi um autotransplante. Um autotransplante. Mas pronto, claro que foi complicado. Estava na altura, pronto, tive 3 ou 4 internamentos antes do transplante. Foi complicado porque tinha um bebê em casa que eu não podia ser mãe 100%, porque de 3 em 3 semanas ia para o hospital, portanto tinha que me retrair quando estava em casa. Meio que toda essa parte foi complicadíssima. Emocionalmente muito complicada, com certeza. Ao mesmo tempo foi uma força brutal ter um bebê em casa à minha espera, tinha que ficar boa. Tinha que lutar, tinha que vencer a doença para estar com o seu bebê.